Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em um dos momentos mais transformadores da história da humanidade, a Revolução Científica. E olha, não é só uma historinha sobre descobertas antigas, não. É a história de origem da nossa forma de pensar hoje em dia. É sobre como a gente aprendeu a questionar, a duvidar e a ler o próprio universo. Imagina só, viver num mundo onde o lugar de cada um no cosmos é fixo, garantido, bem no centro de tudo. Um universo todo arrumadinho, sabe? Com propósito, feito sob medida para a humanidade. Era uma ideia bem confortável, né? Pois bem, esta aqui é a história de como essa certeza toda foi assim, completamente desmontada, peça por peça. Ok, vamos começar com um universo de certezas. Para a gente entender a Revolução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo que existia antes dela. Era um cosmo que se apoiava em duas coisas, basicamente: a autoridade dos filósofos antigos e a ordem que vinha de Deus. Então, esse era o mapa do universo daquela época. A Terra, paradinha, bem no meio de tudo. E em volta dela, em círculos perfeitos, giravam o Sol, a Lua, os planetas. Tudo. Era um modelo super elegante e, o mais importante, colocava a humanidade no camarote, bem no centro da criação. Tudo tinha o seu lugar certinho, um lugar que Deus tinha definido. E olha que interessante, o universo era dividido em dois, tinha uma fronteira bem clara. Aqui embaixo, sabe, no mundo sublunar, tudo era uma bagunça, imperfeito, caótico, sempre mudando e feito de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Agora lá em cima, no mundo celeste, lá tudo era perfeito, eterno, nunca mudava. E era feito de uma única substância divina, o tal do éter. Era isso, 2 físicas completamente diferentes para 2 mundos. Tá, mas como é que alguém sabia o que era verdade? Simples. A resposta não vinha de experimentos, de testes. Vinha da autoridade. A verdade não era algo que se descobria, era algo que já estava escrito, que se lia, ou na Bíblia, ou nos textos de filósofos antigos tipo Aristóteles. E aí, se alguém ousasse questionar essas fontes, nossa, era o mesmo que questionar a própria ordem do universo. Próxima parte, sementes da dúvida. Porque, claro, esse mundo de certezas absolutas começou a ter umas rachaduras, novas ideias, novas tecnologias, tudo isso começou a plantar a sementinha da dúvida. E criou um clima onde questionar não era só possível, era necessário. E o que causou isso? Bom, foram vários fatores. Primeiro, o Renascimento, que colocou a razão humana lá no alto. Depois, a imprensa de Gutenberg, uma inovação técnica que fez as ideias circularem numa velocidade inacreditável para a época. E, para completar, a Reforma Protestante, que basicamente mostrou que sim, era possível desafiar até a autoridade máxima, que era a Igreja. Juntando tudo isso, a gente tem a tempestade perfeita para a mudança. O palco estava pronto. Isso nos leva à nova forma de saber. Porque a verdadeira revolução não foi só sobre descobrir uma coisa nova aqui e outra ali. Foi uma mudança radical na forma de descobrir as coisas. A questão não era mais o que a gente sabia, e sim como a gente podia ter certeza do que sabia. E aqui a coisa fica interessante. Surgiram 2 grandes correntes de pensamento. De um lado, o racionalismo do Descartes. Para ele, tudo começava com a razão pura, com a lógica. Penso, logo existo, lembra? Do outro lado, o empirismo do Francis Bacon. Ele dizia, não, o conhecimento de verdade vem da observação, da experiência, de botar a mão na massa. 2 ideias que parecem opostas, né? Mas a grande sacada, a genialidade da ciência moderna, foi justamente juntar essas 2 coisas. O processo é o seguinte: primeiro, se observa o mundo. Depois, se cria uma teoria bem lógica, uma hipótese, para explicar o que foi visto. Aí vem a parte crucial. Essa teoria é testada sem dó, com experimentos controlados. Se a teoria sobreviver a todos os testes, aí sim, temos uma lei geral. É um ciclo, um motor poderoso que gera conhecimento até hoje. Então vamos para a parte reescrevendo o cosmos, porque com esse novo método na mão, uma geração de pensadores olhou para o céu e, começou a reescrever tudo o que a gente achava que sabia sobre o universo. E as consequências disso foram, sísmicas. E não foi da noite para o dia, tá? Foi uma sequência de descobertas ao longo de uns 150 anos. Começou lá em 1543 com o Copérnico. Depois ganhou força com a matemática precisa do Kepler. Aí vieram as observações revolucionárias do Galileu com seu telescópio, e tudo isso meio que culminou na grande obra do Newton lá em 1687. O primeiro grande baque foi esse. O Copérnico chegou com uma ideia que na época soava como heresia pura. Ele disse:
E se o centro de tudo não for a Terra, e sim o Sol? Pensa no impacto disso. De uma hora para outra, a humanidade era tirada do seu pedestal, do centro do universo. Foi um choque profundo, mexeu com a cabeça de todo mundo. Aí veio Kepler. Ele pegou décadas de observações super detalhadas e provou uma coisa que era impensável. Os planetas não se movem em círculos perfeitos, como todo mundo acreditava. Eles se movem em elipses. Uma descoberta puramente matemática, mas que sozinha destruiu aquela velha ideia de que o céu era o reino da perfeição. Pois é, os céus não eram tão perfeitos assim, afinal. E essa frase do Galileu, o livro da natureza está escrita em caracteres matemáticos, resume perfeitamente a nova mentalidade. Ele apontou o telescópio dele para o céu e viu crateras na Lua, viu luas girando em torno de Júpiter, provas de que o mundo lá de cima não era tão diferente do nosso aqui de baixo. A natureza, ele dizia, falava a língua da matemática, e a gente podia aprender a ler. E aí o grande finale, Isaac Newton. Ele foi o cara que juntou todas as peças. Ele criou as 3 leis do movimento, que explicam como as coisas se movem, não importa se é aqui na Terra ou lá no espaço. Mas a verdadeira obra-prima dele foi a lei da gravitação universal. Ele sacou que a mesmíssima força que faz uma maçã cair da árvore é a que segura a Lua na órbita da Terra e os planetas girando em volta do Sol. Com uma única equação super elegante, Newton acabou de vez com aquela divisão antiga entre o céu e a Terra. A física era uma só, era universal. Certo, chegamos ao legado da Revolução. E a pergunta é, tá, mas e daí? Por que isso tudo importa hoje? Porque o impacto dessa revolução foi muito além dos livros de astronomia, gente. Ela literalmente moldou o mundo moderno em que a gente vive. As consequências foram gigantescas. O universo deixou de ser aquele lugar mágico, encantado, e passou a ser visto mais como uma grande máquina, sabe? Que funciona segundo leis frias e impessoais. Essa ideia deu um gás danado para o iluminismo e para a crença no poder da razão. Também foi a base para toda a tecnologia que veio com a Revolução Industrial e, claro, criou essa tensão entre fé e razão que a gente debate até hoje. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Talvez a maior lição da revolução científica não seja sobre planetas nem gravidade. Talvez seja sobre a importância de duvidar, de questionar a autoridade e de sempre testar as nossas crenças com base em evidências. Fica a pergunta no ar: quais das verdades absolutas de hoje podem ser, na verdade, a cosmologia geocêntrica de amanhã? A história parece nos dizer que é bom a gente estar sempre de olhos abertos para a próxima revolução.